Ok, dando continuidade aqui, vamos mostrar aqui mais um detalhe dos promises que nós estamos trabalhando aqui. É legal que o promise, você percebeu que nós podemos fazer chamadas encadeadas aqui, né? Ele dá uma ajuda legal nessa questão do callback. Tá? Mas se você dar uma analisada boa aí, você vai ver que tem muitos thens, um then encadeado atrás do outro, né? Então, dependendo da sequência do seu algoritmo, você pode precisar de fazer vários, né? Um then, dois then, três then, quatro, cinco then. Então, nesses casos, é recomendado trabalhar com outro recurso para evitar essa sintaxe de chamada encadeada, muito comprida, muito grande. Nós podemos trabalhar com o que eles chamamos de async e await. Tá? Então, nesse caso, funciona algo semelhante a isso. Imagina o seguinte, isso aqui não é uma função, aqui não está escrito de forma separada, está dentro de uma arrow function, mas isso aqui é uma função. É uma função que está dependendo do resultado dessa primeira função. Então, a função A faz um trabalho assíncrono, vai lá na API, faz uma consulta no banco de dados, traz um resultado e nós ficamos aqui aguardando esse resultado. Uma vez que esse resultado chega para nós tratamos, decidimos o que fazer com esse resultado, se ele chegar com sucesso. Se chegar um erro, nós tratamos dessa outra forma. Tá? Então, eu poderia até exteriorizar isso aqui para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu posso chamar esse cara aqui de calcular juros. Calcular juros. Não estou invocando, passou a referência da função. Tá? E aqui eu crio a função calcular juros. Uma função comum chamada calcular juros. Tá? Beleza. Então eu espero um resultado, um parâmetro de resposta, a mesma coisa. Só que aqui eu removo isso aqui, faz parte da declaração da function, né? E coloco um return. Eu apenas exteriorizei, tá? O cálculo, a função arrow function que estava aqui dentro. Para ficar visível que a função calcular juros vai ser executada, tá? Utilizando um resultado da função divisão. Tá? Chamei de div aqui para realizar um cálculo de divisão. Certo? E aqui nós temos uma outra função que é mostrar o resultado. Né? Então nós podemos até exteriorizar isso aqui também, para visualizar aqui didaticamente melhor. Resultado, né? Mensagem, vou colocar assim, mensagem. Mesma coisa, vou chamar de M de mensagem. E aqui, nós temos a chamada daquela mensagem. Então ficaria assim, mensagem M. Tá? Poderia colocar uma mensagem de erro também, né? Até para ficar mais, seria assim, erro. Tá? Function erro. Poxa, ficou maior o código, né? Realmente, para você entender, eu vou fazer isso aqui. Você poder otimizar isso, tá? Então eu coloquei dessa forma. Beleza? E aqui seria erro. Então é a mesma coisa. Nós só colocamos 3 funções para o lado de fora para que a gente possa visualizar isso de forma mais didática, tá? Como que uma função trabalha, né? A função calcular juros depende do resultado do cálculo de divisão. A mensagem depende do cálculo de juros e o erro não depende dessa. Se alguma coisa acontecer errado aqui entre esses dois then, ele vai invocar essa função de erro, que nesse caso também está só exibindo o erro. Tá? Então, trabalhando com uma sintaxe diferente do then, só vou rodar isso aqui no navegador. Perceba que E is not defined, mensagem é 24. Então, realmente, nós não colocamos um E aqui no erro, né? Então, perceba que aqui eu não coloquei uma variávelzinho para receber o erro. Tá? Então, agora nós colocamos, atualizando, Ctrl R aqui, e vamos visualizar no console, R is not defined, promise linha 20, que realmente, eu chamei de M de mensagem, que eu mandei imprimir R, né? Então, essas mudançazinhas aqui, M de mensagem, então beleza, mensagem, tá lá. Na verdade, nem é uma mensagem, né? É aqui um total mesmo. Vou deixar o R, que é o resultado, né? Deixa como estava mesmo, tá? Então, beleza. Olha lá, faltou o Rzinho, tranquilo. No console tem o meu 55. Continua tudo funcionando igual, tá? 10 dividido por 2, 50, né? Com cálculo de juros de 10%, 50 mais 5, 55. Então, a mensagem está fazendo isso. Então, aqui nós poderíamos evitar essa chamada encadeada com essa sintaxe e fazer a mesma coisa utilizando um outro conceito. Então, nós declaramos uma terceira função de cálculo, que é a função principal, e essa função vai utilizar o recurso chamado async. Tá? É essa que é a mágica que faz com que ele entenda que nós vamos estar fazendo o mesmo trabalho desse encadeamento, dessa relação de dependência,
porém de uma forma, de uma sintaxe diferente. Tá? Então ficaria algo assim, eu tenho uma variável interna que vai calcular para mim a divisão de um número, tá? A divisão de dois números, e essa divisão vai ser por meio da função div, tá? Passando aqui, deixar fixo dois números, 100 e 2. Tá? Só que eu tenho que colocar aqui a função await, ou seja, eu não vou fazer o próximo passo enquanto eu não tiver a resposta dessa chamada. Tá? Então deixa eu colocar aqui no console log. Vou colocar aqui console log divisão, só para a gente visualizar se saiu alguma coisa. Tá ali, divisão. Então, tenho aqui. Opa, não chamei a função calc em lugar nenhum, né? Então eu só declarei ela, mas eu não a chamei. Tá? Então, chamando a função calc, eu tenho 50. Não tem cálculo de juros, que eu só invoquei essa função. Perceba que está tudo funcionando. Essa é uma função que trabalha de forma conectada, né? Ou seja, eu coloco vários awaits, nesse caso eu coloquei só um, e depois que ele termina essa tarefa, e ele faz a próxima, que é a impressão. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar uma outra variável que vai fazer o quê? Que vai calcular os juros. Vou calcular os juros e vou falar para ele que eu quero calcular os juros a partir, eu vou chamar a função calcular juros, com os dados que chegou da divisão. Tá? E vou mostrar aqui agora o juros, por exemplo, direto aqui. Calculei 55. Tá? Eu não tenho um processamento aqui, eu poderia ter um processamento. Né? Poderia falar assim, não, esse cálculo de juros também demora um tempo, vai rodar lá na API, algum lugar que um processamento mais demoradinho, e eu quero falar para ele, espera até ele ficar pronto, né? Bonitinho, e depois você passa para a mensagem. E aqui é a mesma coisa, mensagem. Eu nem preciso fazer dessa forma, né? Como eu já tenho a mensagem, eu nem preciso desse log aqui, tá? Eu posso, no final, se eu quiser, chamar a mensagem com os juros, tá? Nesse caso aqui, olha lá, a mensagem com o total calculado, tá? Então ficou dessa forma aqui. A mesma coisa, total 55, com a sintaxe. Então perceba que esses dois, né, esse cara aqui devolve uma promise, esse calcular juros não devolve uma promise. Ele só é um cálculo normal, mas ele poderia também devolver uma promise, e isso também funcionaria. Eu poderia falar assim, ó, o cálculo de divisão demora um tempo, poderia até colocar isso aqui dentro de um tempo, tá? E o cálculo dos juros também demora um tempo para ser resolvido. Eu poderia até simular um tempo aqui. Vou colocar assim, ó, ele vai retornar para mim, vou dar um return, uma promise também, certo? E eu vou colocar, eu vou até já aproveitar e modificar isso aqui para a sintaxe da arrow function, para a gente já ir acostumando a trabalhar com isso, tá? E eu vou colocar aqui também, vou colocar o resolve e o reject dessa forma, e aqui eu vou colocar, tá? Vou colocar, nesse caso vai ser como? Vai ser a mesma coisa que a divisão, né? O que a gente fez? A gente fez o cálculo, aqui o cálculo, tá? Vou declarar uma variável aqui que seria o meu juros, né? J de juros, certo? Fiz o meu cálculo, e aqui eu vou fazer o quê? Se esse cálculo deu tudo certo, se nada deu errado, eu vou só chamar o resolve, tá? Nesse caso, eu vou chamar o resolve direto, tá? Eu não vou chamar o reject porque supõe-se que vai dar tudo certo. Mas eu poderia fazer um if aqui, né? If alguma coisa, tá? If o meu J for maior do que 0, então maior ou igual a 0, então eu vou chamar o resolve. Se não, se esse cálculo devolver um valor menor do que 0, eu não tenho valor negativo de juro, então eu vou colocar aqui um reject. Um reject passando, não há juros negativos, nesse caso. Faz de conta que isso é regra de negócio. Tá? Beleza. Então aconteceu algum problema aqui, algum valor foi esquisito aqui, tá? Tá, só simulando, tá joia? Então eu tenho duas promises, uma promise aqui em cima, na divisão, e uma promise que vai trabalhar os juros, né? Então, tratando aqui no meu async await, meu async await funciona da mesma forma, tá? Então, vamos rodar esse carinha aqui, 55.
Beleza? Imagina que esse cara aqui demora um tempo para funcionar, tá? Então eu vou só encerrar isso aqui e aí a gente vai fazer agora com o tempo. Só para você ver, eu vou fazer um delayzinho de atraso. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos supor que esse cálculo da divisão, ele leve um certo tempo para realizar essa divisão. Você foi lá no banco de dados, fez uma consulta em vários registros, fez um cálculo lá e aí sim você retornou essa divisão, tá? Não é uma coisa tão simples assim. Então você vem lá, um pouquinho uma simulação de tempo, tá? O set timeout permite a gente passar aqui como parâmetro, né? Uma função, vírgula, um tempo, tá? Essa função no primeiro parâmetro vai ser executada depois desse tempo, só para a gente fazer essa simulação. Então toda essa informação que está aqui eu vou jogar dentro dessa função aqui, tá? Quebramos aqui e fizemos isso. Beleza? Então, ou seja, todo o cálculo da divisão ele foi atrasado agora. Depois demorou 3 segundos, aí sim a gente vai chamar o resolve ou reject. Só para simular esse atraso, tá? Uma simulaçãozinha besta. E o cálculo de juros, por enquanto, ele é instantâneo, ele não demora quase nada. Uma vez que ele foi invocado, ele já é resolvido. Então, resolvendo aqui, chamando, ó, 1, 2, 3, pum, nós temos essa chamada. Perceba que no momento em que nós executamos, isso aqui não tem a ver com a sync await, tá? Isso é um recurso da promise. Isso também funciona da mesma forma aqui pro then. Tá? É só para te mostrando esse detalhe. A await diz, ó, espera aí, tá? Como não tinha um tempo, então o await às vezes fica um pouco abstrato, sem entender como que ele funciona. Então agora eu falei, coloquei um tempo nessa div, um tempo de execução, e aí fica mais fácil você compreender o que é esse await. Ou seja, termina a sua tarefa. Tá? E assim que você terminar a sua tarefa, aí sim nós vamos executar a próxima linha. Fica parecendo uma coisa procedural ali, síncrona, né? A gente chama de chamada síncrona, fica bem parecendo, utilizando aí o promise, tá? Mas tudo continua de forma assíncrona, da mesma forma, tá? Então, beleza. Então aqui eu falei para ele, espera fazer essa tarefa, que vai demorar aí 3 segundos, aí depois nós vamos fazer o cálculo dos juros, tá? Então faz mais sentido agora o await, entendeu? O await. Por exemplo, aí agora vamos supor que o cálculo de juros ele leve aí mais uns 2 segundos para fazer. Então eu vou pôr o set timeout function aqui. Function. Abre parênteses, fecha chaves e vou pôr 2 segundos. Tá? 2 segundos para ele fazer o cálculo de juros. Uma vez que ele recebe o dado, eu vou pôr essa execução dessa tarefa dentro do set timeout. Eu falei, ó, então 3 segundos para fazer essa tarefa e mais 2 segundos para fazer essa, e no final a gente tem que exibir a mensagem, tá? Então perceba que, vamos rodar esse programa, então nós temos 1, 2, 3, 1, 2 e mostramos ali o resultado. Então perceba que nós temos 3 segundos da primeira, mais 2 segundos da segunda, e aí sim nós podemos executar a mensagem. Como nós não temos mais nada aqui para baixo, para esperar, então a gente não precisa colocar o await aqui, e também a mensagem não tem uma promise internamente, tá? Então a gente coloca isso aqui quando a função retorna para nós uma promise. Tá, joia? Então eu espero que você tenha entendido, né? Como que isso funciona. Aí você pode só fazer o último testezinho aqui, uma brincadeirinha. E se aqui fosse, por exemplo, 2 e aqui 3? Tá na mesma, né? Então é só questão de mudar a lógica aqui, bobeirinha, tá? 1, 2, 1, 2, 3. Tcharam, tá aqui. Beleza? Então, isso aqui é para você ter uma ideia, uma noção de como funciona. A gente vai fazer algumas aplicações do FET, uso dele já utilizando o async await, tá? Que fica um pouquinho mais enxugada a sintaxe, né? E agora no próximo tópico nós vamos estar consumindo dados de API, fazendo requests para serviços externos, e isso vai ajudar muito a gente nesse entendimento, tá bom? Então um grande abraço.